Terceira tentativa tentando gravar o segundo vídeo. Agora dá certo, em nome de Deus. Oi, minha gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vou falar como eu ingressei no jornalismo. Antes de começar o vídeo, eu peço para que você deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal. Se puder deixar algum comentário aqui, eu agradeço. E me siga lá no Instagram, @DanieleCerqueiras. Tô esperando por você, viu? E se eu te contar que jornalismo nunca esteve nos meus planos, você acredita? Pois é, eu nunca imaginei na minha vida eu formada nesta área. Eu pretendia fazer um curso superior, mas eu tinha apenas duas opções, direito ou administração. A administração era para eu tomar conta das empresas de meu pai. Mas tinha um detalhe, eu odeio a área de exatas. E direito, porque eu amo a área de direito criminalista. Agora imagine eu advogada. Eu sempre fui apaixonada por bolos, principalmente os bolos decorados. Em uma festa, quando eu chegava, a primeira coisa que eu ia ver era o bolo e ficava admirada com os detalhes. Quanto mais detalhes, mais encantada e apaixonada eu ficava. E aí eu ficava, poxa, como é que faz isso? Como é que monta o bolo? Enfim. Em 2017, eu abri a confeitaria, porém, comecei a vender cestas de café da manhã. Não tinha pretensão nenhuma de me tornar confeiteira. Eu nunca me imaginei ser confeiteira. Eu comecei a vender cestas de café da manhã uma semana antes do Dia das Mães. E apenas com divulgações, no Dia das Mães eu vendi 8 cestas de café da manhã. E aquilo pra mim foi uma felicidade. Fui investindo, não só na cesta. Eu confesso pra vocês que às vezes bate uma saudade, sabia? Da produção de bolos. Se eu tivesse tempo, talvez eu conseguiria aí conciliar. Mas eu não vou arriscar, porque minha vida é muito corrida, gente. Em 2020, eu tive que fechar a confeitaria por causa da pandemia. Fiquei aí quase um ano parada. E aí fui pesquisar sobre o curso de jornalismo. Quanto mais eu pesquisava, mais me identificava. Em uma instituição aqui de Feira de Santana, fiz o vestibular, passei, me matriculei, formou turma e pronto. Deu certo. Quando Deus está na frente e quando é pra ser, nada e nem ninguém impede ou atrapalha. Há um detalhe importante que eu quase me esqueço de falar para vocês. Entre 2019 e 2020, eu estudei por um período para me tornar comissária de bordo. Aqui um dos materiais que eu estudei, ANAC na palma da mão. Afinal, nós temos que estudar, né? Nós não, que eu não me tornei. Mas temos que estudar para aprender a segurança, né, a bordo. Então, luta, parto, tudo isso a gente aprende aqui, de tudo um pouco. Doenças. Depois eu vou reler para lembrar algumas coisas. E aqui, idiomas. Precisa de um idioma para ser comissária. Mas eu confesso que o meu amor tá pelo espanhol. Não sou muito chegada em inglês, não. Inglês, tudo bem, a língua mundial. Prefiro o espanhol mesmo. Desde quando eu era adolescente, o meu pai foi o meu maior incentivador. E sempre ele dizia pra mim, Dani, você nasceu pra área da comunicação. Vai fazer uma publicidade, um jornalismo. Eu dizia, meu pai, nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo. Ai, de novo esse assunto. Mal sabia eu que estava completamente enganada, né? Depois da confeitaria fechada e eu no paradeiro, fui pesquisar sobre o curso de jornalismo. E quanto mais eu pesquisava, mais eu ia me identificando. Eu ingressei no jornalismo no ano de 2021.2, logo no primeiro semestre. As portas foram se abrindo assim para mim de um jeito inexplicável. Ainda no primeiro semestre eu recebi um convite para um estágio voluntário em um programa terceirizado em uma das rádios. E aí eu não pensei duas vezes, eu fui. O programa era todo sábado, de 9 às 10. Depois passou a ser de 9 às 11. Todo sábado eu estava lá. Trabalhei nesse programa como estagiária voluntária durante 9 meses. Porque depois disso, a rádio me contratou como estagiária remunerada, onde eu era produtora e repórter. Óbvio que eu encarei esse desafio e essa oportunidade. Queriam assinar minha carteira, me chamaram avisando que quando o contrato encerrasse, iriam assinar minha carteira. Óbvio que eu fiquei muito feliz. Criaram aí uma expectativa, uma esperança em mim.
Mas eu vou contar a vocês o que foi que aconteceu. Em 2023, eu fiz a cobertura da micareta daqui de Feira de Santana através dessa rádio. Pouco tempo depois eu adoeci. Comecei com uma febre. Fui ao hospital, o médico disse, você tá com amidalite, uma bactéria na garganta, isso é fácil de tratar com antibiótico. Ele passou antibiótico para casa e eu iria fazer o tratamento. Mas o que aconteceu? Tomei um antibiótico, a bactéria criou uma resistência e começou a se espalhar por toda a minha boca. Espalhou pela bochecha, lábios, língua, céu da boca, garganta. Gente, eu não conseguia falar, eu não conseguia beber água. Quando eu bebia água, ardia tudo. Era uma dor insuportável. Eu não consigo expressar essa dor pra vocês, mas era muito insuportável. E aí o médico resolveu me internar pra fazer o tratamento com antibiótico endovenosa, né? Apenas fiquei afastada uma semana. E aí a rádio ligou pra uma pessoa que era próxima a mim, chamando ela pra ir lá. Beleza, eu me preocupei. Falei, vou me demitir. Essa pessoa ainda falou, não, você pensa muito negativo e tal. Chegando lá, não teve outra conversa. Me demitiram porque eu estava doente. Demitiram por motivos de doença. Enquanto eu estava internada em um quarto de hospital, simplesmente me demitiram por uma terceira pessoa, não foi nem por mim. Enquanto eu estava dentro do hospital tentando me recuperar, colocaram outra pessoa no meu lugar. O meu contrato estava em aberto. Faltava um mês para o meu contrato encerrar. Eles simplesmente me demitiram, mas não queriam reincidir no papel. Não queriam que eu trabalhasse como home office e nem queriam que eu fosse para a rádio cumprir esse um mês que estava em aberto. Afinal, lembra que eu falei para vocês que enquanto eu estava no leito de hospital, colocaram outra pessoa no meu lugar? Pois é, exatamente isso. E se você quiser saber qual é a rádio, eu não posso citar o nome aqui, né? Mas vai lá no meu Instagram que tem tudo. Nos destaques e descendo lá no feed tem eu com a farda. Alegaram que eu poderia espalhar para as outras pessoas. Provavelmente a pessoa não sabe a diferença de um vírus para bactéria, né? Mas tá. O contrato estava aberto, não queriam rescindir o contrato no papel, era só via oral. E disseram que iriam me dar apenas as cargas horárias. E aí, quando eu saí do hospital, eu exigi que reincidisse o contrato no papel. E eu fiquei sabendo da demissão depois que eu saí do hospital, porque não iam me falar isso enquanto eu estava dentro do hospital. O meu estado era grave, porque corria risco de infecção generalizada e corria o risco também de eu ir para UTI. Foi um quadro muito delicado. Eu estava em final de semestre da faculdade, com provas, trabalhos para fazer. Alguns trabalhos eu fiz quando eu ainda estava internada e eu pedi para entregarem aos professores. Outros, acho que eu cheguei a fazer segunda chamada, se eu não me engano. Mas sobre essa demissão por questão de doença, eu tirei 2 lições e serve para você também. A primeira lição é que não adianta você se matar de trabalhar. Porque se você adoecer, você simplesmente é substituível. Simplesmente assim. Você só vale quando está somando para a empresa. Fora isso, óbvio que tem diversas exceções aí, existem patrões maravilhosos. Eu não estou aqui generalizando, mas cuide da sua saúde, porque sem saúde não tem trabalho. Segundo, sempre tem algo melhor nos esperando. Pode ter certeza disso. Quando uma pessoa de dentro da rádio chegou para mim e falou, Dani, pode ter certeza que Deus fechou essa porta, mas tem outra muito maior e melhor para você. E eu não acreditei, não vou mentir, mas hoje eu vejo o quanto ela estava certa. Depois dessa situação da rádio, eu fiquei 3 meses sem estágio nenhum. Até que um professor meu de fotografia lá na faculdade me indicou para uma vaga de estágio na prefeitura. Inclusive, professor Antônio Carlos Magalhães, vulgo ACM, meu muito obrigada mesmo pela indicação, por todo o apoio, incentivo, conselho e por me acompanhar também. Serei eternamente grata ao senhor. Me tornei estagiária da prefeitura, fiquei na SECOM durante 3 meses, depois eu fui para a Secretaria de Agricultura, onde lá o secretário, um grande amigo meu, Alexandre Monteiro, um abraço meu amigo, que eu também serei eternamente grata a ele, ele pediu minha contratação. E aí eu sou servidora pública do município contratada, graças a Deus.